Boa noite, meus amados. Que a graça e a paz de Jesus esteja sempre com cada um de nós. Nós temos, esse ano que se inicia, nós temos trazendo a palavra de Deus, falando sobre a vida de Jesus. E o pastor Davi trouxe duas mensagens sobre o nascimento, a infância de Jesus. O irmão José, o pastor José trouxe domingo passado sobre o batismo de Jesus. E hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre as tentações de Jesus no deserto. Eu não estou muito acostumado, com esses microfones. Eu queria pedir para vocês abrirem as Bíblias, nossas Bíblias, no livro de Lucas, no capítulo 4. Vai ser projetado no monitor ou não? Lucas capítulo 4, versículo 1 até o versículo 13. Amém? Jesus, narrativa aqui de Lucas, no Evangelho de Lucas, ele diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pão. Mas Jesus respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei tudo, e tudo esses poderes e a glória desses reinos, porque isso me foi entregue. E posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore ao Senhor seu Deus, e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-te daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que o guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus então respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Amado Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus, pelo Teu Santo Espírito, que da forma, Deus, que dirigiu, Senhor Deus, Jesus para o deserto, que até hoje, Senhor Deus, e continuará, Senhor Deus, até a eternidade, guiando, Deus, a vida dos Teus filhos. Essa é a promessa, Pai, do Senhor para com nossas vidas, para com Tua igreja. E obrigado por esse momento, Deus. Que o Senhor possa falar, Senhor Deus, e que possamos aprender, Deus, de Ti nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, meus amados, a palavra de Deus, esse evangelho está escrito por 3 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas. E eles narram justamente essa passagem, que Jesus, no começo do seu ministério, ao ser batizado, então ele viu os céus abertos, assim que ele saiu do Jordão, viu os céus abertos. E desceu na forma de uma pomba, incorpora numa pomba, o Espírito Santo de Deus. E ele ouviu então a voz do Pai: este é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer, a quem eu me comprazo, a quem eu me deleito.
Domingo passado o pastor estava falando sobre a adolescência de Jesus. E Jesus não deixou de ser um menino natural, um homem natural. Cresceu com uma família, né? No meio do povo judeu, tinha uma família, né, que se voltavam para Deus. A gente sabe da história, né, sobre o nascimento de Jesus, sobre a vida de Maria. E Jesus, então, sempre foi uma criança que se importou em voltar-se sempre para fazer a vontade de Deus. Mas até então ele não tinha ouvido a voz do Pai. Não há nenhum registro bíblico que diz assim que Jesus ouvira Deus falar com ele até este momento. E esse momento então foi crucial assim na vida de Jesus. Eu creio assim que não há alegria maior do que ter uma confirmação dessa. A palavra de Deus diz que nós somos filhos de Deus. Deus usava essa expressão filho do homem no Velho Testamento para falar para os seus profetas, mas o céu se abrindo e a voz de Deus falando para Jesus: este é o meu filho amado. E então Jesus, que a palavra diz que ele foi conduzido para o deserto logo após ser batizado. Ele sai aqui do momento, né, da presença, ou seja, da voz de Deus, não sai da presença de Deus, mas ele sai de ouvir aquela voz de Deus, daquela água refrescante do Jordão, e então se encaminha para o calor escaldante do deserto. Há uma diferença muito grande. E então eu comecei a me perguntar o porquê deserto. Comecei então a buscar alguns conhecimentos. A região ali geográfica, né, na verdade, de Israel, ele é mais ou menos 75% dessa região é desértica. E o deserto é um lugar de purificação. O deserto é um lugar onde você não ouve nada, é um silêncio total. Nenhum de nós passamos aqui no deserto, eu creio que não, né? Mas nós buscando algumas coisas, a gente tem um conhecimento, relato de pessoas que passaram alguns dias no deserto, momentos sozinho é quase impossível a pessoa passar. A gente vê aqui que Jesus, ele foi guiado pelo Espírito Santo de Deus, e Mateus, ele diz que Jesus continuou, né? Dá para entender que ele foi guiado, e o Espírito Santo de Deus continuou com Jesus, é lógico, né? Ele estava cheio do Espírito Santo de Deus para poder enfrentar justamente as tentações do diabo. E esse lugar, segundo um arqueólogo, estava ouvindo um relato dele, esse lugar é um lugar onde a única beleza que tem é quando escurece, que vem um pouco de um arzinho mais fresco, e você então se deita no chão, e você consegue contemplar perfeitamente o céu. Aquele manto preto à noite, uma escuridão total, e parece que foi jogado, sabe acho que a purpurina que se fala, né, no céu, aquelas estrelas, parece que vem caindo para cima de ti. Isso é um espetáculo fantástico. A única beleza que tem é o deserto. E nós percebemos aqui que na Bíblia, todos os homens que foram usados por Deus, ou praticamente todos, homens e mulheres, que Deus incumbe a eles um ministério, todos passaram pelo deserto. Não é diferente com nós hoje aqui. Todos nós passamos por algumas experiências aprontadas pelo inimigo. A coisa que mais Satanás se preocupa é justamente com as nossas vidas. Quem está perdido ou quem está no mundo, ele não tem muito o que fazer, a pessoa já está nas mãos dele. Mas quando você começa a buscar o Senhor, quando você começa a buscar a palavra de Deus, quando você quer ver você quer um refrigério, quer ter uma intimidade com Deus, vêm as tentações. Você consegue entender isso como tentação? Eu contei hoje de manhã um pouco da história da minha vida, e quando eu estava preparando essa mensagem, eu estava pensando, quando eu era criança, minha mãe e meu pai se separaram, eu devia ter 1 ano de idade, mais ou menos, 1 ano e pouco. Então eu não conheci meu pai. Eu fui conhecer ele quando eu tinha 24 anos de idade.
E tive uma vida muito difícil. Minha mãe logo se juntou com outro homem, casou com outro homem, e esse homem nos maltratava muito, principalmente eu, né? Eu era o único menino da casa, e um sofrimento grande também foi um pouco antes, ou num período que a mãe estava, né, se ajuntando com esse homem. Eu perdi 2 irmãozinhos, um com 13 anos de idade, nessa época eu tinha 7 anos, e o outro tinha 5 anos de idade. E Deus poupou, né, a minha vida. Então ali foi um sofrimento muito grande. E logo nesses dias, essa pessoa nos levou para um outro lugar. Nós morávamos numa cidade lá no Paraná, e ele nos levou para um outro lugar no interior, um sítio. E eu sempre conto para as pessoas que até na idade de eu ter assim uma noção das coisas, eu não tinha educação. Ele também não tinha muita educação, esse homem, esse meu padrasto. Então ele tratava a gente como se fosse um animal. Você vai ser domado. E eu praticamente fui domado. Cresci com muito ódio no meu coração. E quando eu meditava assim em Deus, era uma família muito religiosa também, misturava as seitas, igreja cristã com seitas, e era um rolo a vida deles, e cada vez pior. E eu cresci então nesse contexto, muito frustrado, muito irado, com muito ódio, né? E eu não entendia por que todo esse sofrimento. E não entendia da misericórdia de Deus, não sabia da graça de Jesus. Ninguém explicava para nós, até então eu nunca tinha lido uma Bíblia na minha vida. Nós não tínhamos nunca Bíblia na casa da minha mãe. Mas se rezava o terço toda noite. Era uma prática deles. E aquilo me deixava eu mais brabo ainda. Porque para que tanta maldade, e à noite vamos buscar a Deus. E de manhã cedo, de madrugada, já novamente, aquela luta. Assim foi até aos 17 anos de idade. E eu não entendia por que tanto sofrimento. E aos 17 anos e pouco, então eu saí de casa. Fui viver a minha vida, porque não teve mais como ficar dentro da casa da minha mãe. E então eu passei a conhecer pessoas maravilhosas. Nesse tempo eu conheci a Dionísia, que hoje é minha esposa, graças a Deus, né? Nós temos 38 anos de casado, né? E louvo a Deus, né, pela vida dela, pela família dela. E com mais ou menos passar de uns 10 anos de casado, nós tínhamos muita luta, muita pobreza, muita dificuldade em conquistar alguma coisa. Me enchi de vícios, bebida, jogo, baralho. Não tinha mais prazer em ficar em casa. Até que a Dionísia me deu um intimato. E eu pedi então, por favor, para ela me ajudar, para me mudar. E os crentes já estavam pregando a palavra para nós, então, já nesse tempo. Isso na cidade de Cuiabá. E foi através de um sofrimento muito grande. Eu não vou contar aqui, uma hora, né, alguns irmãos já sabem, a história é meio longa. Mas foi através de um sofrimento muito grande que eu abri, então, meu coração para Jesus. Nós abrimos nosso coração para Jesus, tanto eu quanto a Dionísia, né? E então, com o passar do tempo, com os ensinamentos, lendo a palavra de Deus, eu comecei a entender o porquê tanto sofrimento da minha infância. Não sei se há sentido isso para vocês, mas para mim faz muito sentido na minha vida. Quando eu questionava, então, eu comecei a lembrar quando eu questionava Deus, por que você não me leva como levou meus irmãozinhos? Todo mundo diz que eles estão descansando, estão bem melhor do que eu. Eu estou aqui nesse sofrimento, por quê? Então, só aqui, depois de adulto, já bem maduro, já tinha meus filhos, já tinha 3 filhos, e eu fui entender, através da palavra de Deus, o porquê desse sofrimento. Por eu não ter pai, eu jamais deixaria meus filhos sem um pai, a não ser que fosse da vontade de Deus me levar para o céu. Eu sempre então comecei daí a orar a Deus. Agora eu entendi por que tanto sofrimento. Eu passei tantas tentações na minha vida, nesse tempo, e eu não entendia por que não se concretizavam as tentações, porque eu tinha amor aos meus filhos, à minha esposa e ao Deus no qual eu passei a crer, no qual ao qual Ele se revelou a mim, de uma forma
tremenda, de uma forma maravilhosa. Então eu comecei a entender ali esse propósito. Todos nós temos tentações. E se estamos aqui, nós não caímos nas tentações, é porque Deus nos colocou em prova no passado. Eu tenho certeza disso. Ninguém está aqui porque por à toa ou por qualquer outra coisa, a não ser pelo chamado de Deus, ou talvez por uma aprovação de Deus. Se você não passou isso, meu irmão, isso é graças a Deus, né? Porque as provações de Deus são claro, para crescimento espiritual nosso, mas muitas vezes nós não queremos aceitar as provações. E quanto mais as tentações são provocativas, e as tentações são provocativas, e as provações de Deus são para crescimento espiritual. Tiago diz aí no seu livro que nós devemos nos alegrar quando estamos sendo provados por Deus, porque ela produz em nós algo bom, ela produz em nós a perseverança, e ela tem como uma ação completa em nossas vidas a nos levar a ter fé. E sem fé é impossível de nos achegar a Deus. Quero voltar ao texto bíblico, depois dessa história que contei para vocês. Não sei se faz sentido para vocês, mas para mim faz muito sentido na minha vida, o porquê Deus me deu essa família maravilhosa que eu tenho. 4 filhos, todos estamos aqui na igreja, está minha esposa, minha filha. Hoje de manhã estava meu filho, outra menina, ela canta um louvor, está passeando, está de férias. E todos estamos servindo ao Senhor. Então eu posso entender hoje o porquê Deus me deu essa família maravilhosa. Porque não foi fácil chegar até onde eu cheguei, até conhecer a minha esposa. Quantas vezes o inimigo tentou, destruir a minha vida, que eu me lembro. Quantas vezes eu tentei tirar a minha vida. Quantas vezes eu pedi para Deus tirar a minha vida. Mas quando Deus tem um propósito nas nossas vidas, Ele não vai deixar que nada de mal aconteça. Ele vai nos colocar em provações, mas Ele vai nos sustentar. A palavra de Deus diz que também, uma coisa que a gente aprendeu, que ali em Romanos, capítulo 13, versículo 10, se não me engano, ele diz que não veio sobre vós tentação se não for humana, mas fiel é Deus, que ao nós sermos tentados, Ele nos dá um escape. Glória a Deus por isso. O pastor Davi, ele contava sempre uma história maravilhosa para nós, que ele sofreu muitas tentações na vida dele também. E uma noite ele se levantou, para praticar algo que não era bom. Muitos irmãos devem conhecer. E ele então clamava a Deus nesse versículo: Senhor, cadê o escape? Onde está o escape, Senhor? Eu preciso desse escape, eu não estou tendo força, eu não suporto essa tentação, eu sou fraco, eu sou pó da terra, me ajude. De repente apareceu a Paulinha na frente dele. Disse: o que você está fazendo, homem? Então ele confessou seu pecado. E daquele momento em diante, então ele creu mais ainda no que a palavra de Deus diz para nós. Que quando nós lermos um versículo, alguém chega e lê algum versículo para nós, creia, é Deus falando para nossas vidas. É Deus moldando o nosso caráter. Jesus não precisava ser moldado, por caráter nenhum, mas Ele é um exemplo de vida para nós. E Ele entende muito bem as nossas fraquezas. Ali no livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 5, ele diz: pois nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas, mas sim alguém como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Quando eu falei antes, que Deus, quando tem um propósito na vida, um ministério na vida dos seus filhos, Ele coloca nós no deserto. Claro, não é literalmente o deserto, da Palestina, ou um deserto aqui, onde que seja, não, Ele coloca nós em provações. E muitas vezes essas provações nós podemos considerar como um deserto. Deus está lapidando aqui a nossa vida. A palavra de Deus diz que nós somos ouro fino de Ofir, o melhor ouro que existe na face da terra. Mas para esse ouro reluzir, para esse ouro ser uma pedra preciosa, ele precisa passar pelo fogo. Ele precisa passar pelo calor, precisa passar pela provação. Assim é a nossa vida. Jesus demonstrou esse amor por nós, passando, mesmo sem pecado, mesmo sem precisar ser lapidado, Ele suportou as tentações de Satanás.
E nós aprendemos nesse texto, nesse primeiro versículo, que uma vida cheia do Espírito Santo é determinante para vencer as tentações. Jesus nos ensinou isso. O Espírito conduziu Jesus então para o deserto, quando ele voltou do Jordão. Então ele foi levado por esse Espírito, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Jesus estava fisicamente fraco. Você pode imaginar a fisionomia de Jesus nesse dia? 40 dias sem comer, sem beber, sem tomar banho. Então eu busquei curiosidade, busquei entender como que poderia estar uma pessoa assim, debilitada. Com certeza Jesus não estava nem conseguindo caminhar. E aí eu começo a entender aquele texto que diz assim, na segunda tentação, na terceira tentação, que o diabo então levou Jesus. Ele não foi por conta própria. Dá para entender um pouco isso? Que Jesus estava talvez debilitado. Há uma ideia aqui minha, né? Que o Satanás levou ele ao monte, levou ao pináculo, Jesus com toda essa fraqueza, 40 dias sem comer. Não sei se a pessoa consegue caminhar. Tem relatórios, né, de irmãos que jejuaram por 40 dias, não conseguiam nem sentir as pernas. Fisicamente, Jesus também estava fraco. Mas ele estava cheio daquilo que ele necessitava, daquilo que ele precisava. E neste momento desse sofrimento, eu vejo assim que Jesus com certeza olhou para esse momento agora. Ele viu nós, ele viu o seu povo, redimido pelo sangue dele mais tarde na cruz do Calvário. Jesus tinha as prioridades dele, que era salvar a humanidade. Quanto mais estamos cheios da vida do Espírito Santo em nós, as necessidades nossas, as nossas prioridades da carne não têm valor. O alimento para Jesus, mesmo ele estando necessitado, você acha que Jesus não estava precisando de comida? Com certeza. Com certeza ele estava precisando muito de comida, ele queria muito se alimentar. Mas a prioridade dele era o jejum, era buscar força para o seu ministério. Jesus, nosso modelo, buscava constantemente força espiritual. Então ele jejuava, ele orava, e ele conhecia muito bem as Escrituras, porque as Escrituras falavam justamente dele, né? Ele conhecia muito bem. E a gente nota alguma coisa, assim, curiosidade nos 3 evangelhos, eles não falam que Jesus orou nesses dias. Mas com certeza Jesus orou, sim. Não sei por que eles não narraram que Jesus foi para o deserto para orar e jejuar. Eles falam que Jesus jejuou. Mas isso não tem, é só uma colocação minha aqui, um pensamento meu, né? Mas Jesus com certeza buscava alimento espiritual na oração, porque o jejum já estava praticando. Então nós precisamos nos alimentar espiritualmente para vencer as tentações. Jesus é o nosso exemplo. As tentações do deserto que Jesus passou, ele diz, olha, vocês podem passar também. Não jejuando 40 dias, mas nós precisamos sim jejuar. Nós perdemos a minha sogra, a mãe da Dionísia, agora há poucos dias, vai fazer um mês agora, semana, dia 20. E nós buscamos muito em Deus força nesses últimos dias. O sofrimento foi muito grande. E eu não sou uma pessoa de muita oração e de muito jejum, mas nós temos buscado a Deus ultimamente, em jejum e oração, e quanto isso é maravilhoso. E eu aprendi uma coisa, que o jejum é você deixar de se alimentar daquilo que é bom. Não é bom você comer, se alimentar, para você se alimentar daquilo que é melhor, daquilo que vem de Deus, do pão que vem do céu, Jesus. É você se encher do Espírito Santo de Deus. E o jejum então te traz você fraqueza física, mas gozo espiritual. Precisamos ter essa intimidade com Deus, isso é fundamental na nossa vida. Então Jesus acabara de ser batizado, de experimentar então a manifestação do Espírito Santo, e foi então conduzido para o deserto, onde ele ali ouviu, né, depois do batismo, a voz de Deus. Então Jesus sai da presença da voz de Deus para a caranca do inimigo. Nós podemos pensar assim, para a fúria do inimigo. Jesus não foi confrontado por Satanás, mas sim Jesus enfrentou Satanás na área dele.
Como eu falei ali, o deserto é uma área terrível. Pessoas que viveram poucos dias ali, voltaram, foram tomar banhos, que não tinha como tirar toda a areia da sua pele, do seu cabelo. É coisa cruel, é terrível. O calor é escaldante. Não sei se vocês já passaram calor de 40 graus, 45 graus. Eu já tive esse desafeto aí, né, de morar numa cidade muito quente aqui do Brasil. Fiquei muito tempo lá. E eu lembro que eu trabalhava de pedreiro, e mesmo com chapéu grande, mesmo com camiseta de manga comprida, ainda saía bolha nas minhas costas, de tão quente que era. O sol era escaldante. Então você imagina o deserto. Ali é a área onde há purificação. Essa área ali onde você realmente tem que buscar a Deus, porque sozinho ninguém consegue sair. É a mesma coisa nas nossas vidas hoje. Se você entrar em provações, ou tentação do diabo, provações de Deus, sim, nós nos fortalecemos quando buscamos a intensidade em Deus, a oração em Deus, mas as tentações são difíceis de suportar. Você tem que ter um propósito. Assim como Jesus teve um propósito, assim como eu meditei, né, em toda a minha vida, como eu falei, né, quando criança eu sofri muito, então eu pude entender por que do sofrimento, para que Deus pudesse capacitar a minha vida em ter uma família maravilhosa que eu tenho. Deus pudesse me dar uma esposa maravilhosa que eu tenho. Então hoje nós podemos cultuar a Deus junto, né? E quantas vezes Satanás, ele olha para nossas vidas e diz, ali talvez ele falou para Jesus também dessa forma, né? Quem você pensa que é? Quem você realmente é? Você já se perguntou, quando você já se viu no espelho, quem realmente você é? Eu já me fiz essa pergunta. Num momento muito difícil na minha vida, eu estava subindo num elevador, num prédio, aquele espelho grande, né, atrás de mim, e eu me olhei naquele espelho e disse, realmente, quem você é, Valmir? Quem você é? Se as pessoas perguntar para você, a pessoa que não te conhece perguntar para você, quem você é? Geralmente nós vamos responder, bom, eu sou fulano de tal, meu nome é tal, sou filho de fulano, eu tenho emprego tal, eu tenho uma esposa, tenho tantos filhos, não é isso que a gente responde? Não está errado, é isso mesmo. Mas a gente esquece muitas vezes de dizer assim, olha, nós somos cristãos, eu sou um cristão, sou filho do Deus Altíssimo, quero compartilhar com você alguma palavra, posso compartilhar? Dificilmente nós vamos fazer isso. Esse deveria ser o nosso costume, a nossa prática no dia a dia. Falar do amor de Deus. Suportar as pessoas que nos ofendem. Satanás aqui, ele ofendeu totalmente Jesus, porque Jesus, né, tinha ouvido a voz do Pai, e agora Satanás ele começa a questionar a sua identidade. E ele faz assim conosco também. Da mesma forma. As artimanhas de Satanás não são diferentes. É claro que com nossas fraquezas ele tem mais facilidade, mas se nós usarmos o poder do Espírito Santo, usarmos o alimento que vem do céu, se nós jejuarmos, se nós orarmos diariamente, conhecendo a palavra de Deus, nós iremos responder as mesmas coisas que Jesus respondeu. Está escrito. Vê que Satanás conhece a palavra de Deus. E Jesus respondeu, está escrito também da mesma forma. Terceiro ponto, a tentação oferece soluções inadequadas para as necessidades legítimas. Nós temos necessidades legítimas. Jesus não comeu durante os 40 dias. A fim deles teve fome. Então o diabo chegou nele e disse, olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Nós percebemos que o diabo estava tentando Jesus numa necessidade legítima. Lógico, Jesus tinha fome, muita fome, como eu falei antes. E ele precisava, sim, de se alimentar. Mas o que Satanás queria era que Jesus viesse quebrar aquilo que ele estava fazendo, que Jesus viesse suprir as suas necessidades próprias. Satanás tenta nós da mesma forma. Nós temos muitas coisas, mas ele quer nos dar mais do que ele não tem. Mas ele quer nos oferecer, pelo menos, mais alguma coisa daquilo que nós
já temos, daquilo que nós não precisamos. Então ele tem aquela ideia, né, que fala uma brincadeira, né, bem boba, diz que a grama do vizinho sempre é melhor, mais bonita do que a nossa. Já ouviram esse ditado? Satanás quantas vezes oferece, olha, dá uma olhada. Aí tem muitas brincadeiras. Bom, se você, uma esposa, né, já vi brincadeira na internet, se você me cuidasse como o vizinho cuida da esposa dele, com certeza você teria uma esposa igual a dele. Então Satanás ele fica sempre tentando, não só o homem, mas a mulher também. Eu não sei se Satanás ofereceu alguma diabinha para Jesus, mas com certeza, porque ele foi tentado durante tanto tempo. Essa expressão diabinho, eu vi um irmãozinho, né, que veio conversar comigo, um irmãozinho bem jovem, ele me disse: irmãos, eu estou percebendo que muitas irmãzinhas não são irmãzinhas, mas são diabinhas. Né? E então nós temos que ter nossos olhos fitos em Cristo para sabermos quem nós estamos, saber de que forma nós estamos conduzindo a nossa vida. Então o que Satanás queria era justamente que Jesus fizesse um milagre para seu benefício próprio. Ele nunca fez isso. Seus milagres sempre foram em direção às pessoas, visar a nossa salvação. Jesus precisava sim de alimento, ele tinha fome, mas, como eu falei antes, a missão de Jesus, o desejo de Jesus, era começar o seu ministério e falar como ele fez para os discípulos, falar como ele falou para os discípulos de João: os cegos enxergam, os mudos falam, os aleijados andam, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Esse era o desejo de Jesus, essa era a vontade de Jesus. Ah, Deus, esse desejo na igreja, essa vontade em cada um de nós, de ter essa vontade, esse desejo que Jesus tem no seu coração e que Ele coloca em nosso coração, como a igreja estaria diferente. Como nós estaríamos não ouvindo tantas besteiras ou baloeira, né? A gente ouve na televisão, rádio ou notícia de outras igrejas pregando isso ou pregando aquilo. Como seria maravilhoso se nós pudéssemos passar na frente ou encontrar um irmão e abraçar e dizer: a paz de Cristo, meu amado. Podemos fazer isso, sim. Nós temos cheio da paz de Cristo. Se nós temos uma paz de Cristo, nós podemos cumprimentar, sim. Mas aí você vai conversar com esse irmão, a primeira coisa que ele te pergunta: e as bênçãos, irmão? Não acontece isso? A visão do crente é só bênção, bens materiais, benefício próprio. Isso é um problema para a igreja. Estamos vivendo um momento muito difícil na igreja, o fim dos tempos. Jesus deixou bem claro que isso iria acontecer e que Deus nos livre disso. Precisamos então buscar intensamente Deus, a palavra de Deus. Não ouvir qualquer pregador, que tem pregadores famosos. É gostoso você ouvir uma mensagem. Muitos deles pregam muito bem, mas tem que cuidar daquilo que nós estamos ouvindo. Jesus sabia que Deus estava providenciando um alimento espiritual para ele. Providenciar para si próprio um conforto no deserto implica em Jesus não ter aberto mão do fato da sua glória, né? Se Jesus então cedesse a Satanás, ele não estava aberto então daquilo, quer dizer, ele estava se desligando da glória de Deus. Jesus tinha tudo o que ele precisava, desde a eternidade. Por que ele precisava ouvir a voz de Deus agora? Nós temos tudo o que nós precisamos. Talvez não temos quase nada, mas temos o que nós precisamos. Por que precisamos algo a mais fora daquilo que é a nossa necessidade legítima? Temos necessidade de tudo, mas tudo me é lícito, como diz o apóstolo Paulo, mas nem tudo me convém fazer. Jesus continuou confiando no Pai. O resultado é que na hora certa o Pai providenciou o que o Filho precisava. Ali no Mateus, no capítulo 11, aliás, capítulo 4, versículo 11, então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Lucas, ele diz que o diabo deixou Jesus até um tempo oportuno, mas Mateus ele foi bem mais categórico,
nessa colocação, no final, ele diz, então, os anjos de Deus vieram e serviram a Jesus. Você percebe quando o diabo vem tentar, nós, aproveitando a nossa fome legítima, ou da fome legítima do Senhor, não foi no primeiro dia, foi no final das suas tentações. Embora que Mateus narra diferentemente, Mateus e Marcos diz que Jesus foi tentado o tempo todo, mas Lucas diz que ele foi tentado no último dia. Muitas vezes é o que acontece com a gente, suportamos todo que é tipo de pressão, suportamos tudo que é tentações, e de repente Satanás usa uma estratégia e diz, essa aqui vai dar certo. No finalzinho, como diz o gaúcho, no último furo do rabicho, nós entregamos os pontos. E Satanás tem vitória. Não sei se a gente perde nossa alma, né, mas quando a gente cai, mas eu creio que sim, porque Jesus disse, olha, perseverar até o fim, e vocês vão herdar a coroa da vida. Mas eu conheci um irmão há pouco tempo que ele cometeu um erro, era uma bênção aquele irmão. O irmão ajudava muito no ministério, numa igreja muito grande aqui em Caxias do Sul. Conheci ele há 25 anos atrás, éramos muito amigos, era meu cliente, uma pessoa de bem, sempre se preocupado com o ministério da igreja, como ele era bem de vida, ele ajudava muito financeiramente a igreja, e de repente esse irmão caiu numa tentação do inimigo, deixando de sua esposa. E eu creio assim que Deus não castiga ninguém. Mas ele se separou da sua esposa para ficar com uma outra mulher. E ele foi acometido de uma doença e veio a falecer. Foi até do Covid, ele faleceu do Covid. Ele não teve muito tempo para se consertar o seu erro. Quem me contou foi a esposa dele, nossa irmãzinha. E então isso foi muito triste, de você olhar para a história de um irmão, e quando chega já na velhice, já perto da velhice, comete um erro desse. Nós não estamos imunes a isso, meus irmãos. Mesmo buscando Deus com intensidade, em oração, em jejum, nós não estamos imunes às tentações de Satanás. Não é pecado você ser tentado. Não é pecado passar alguma coisa para a tua cabeça. Mas o pecado é você concretizar aquilo que Satanás quer realmente. Como Jesus não concretizou aquilo que ele queria, então ele se afastou de Jesus. Mas a Bíblia diz ali em Lucas que foi até momento oportuno. Eu ouvi um pregador falar uma vez, e é bem claro, que nós não podemos impedir com que os passarinhos voem sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que eles façam um ninho na nossa cabeça. Não é verdade? Podemos impedir que eles façam um ninho, que eles criem filhotes na nossa cabeça, ou que seja, que criem raiz, e nós cair nessas tentações. Então temos que ter cuidado com isso, e para vencer as tentações, como nós já falamos, usar Jesus como exemplo. Aquilo que ele fez. Tá. O quarto ponto da mensagem é a tentação oferece o que você já tem, ou seja, aquilo que nós já temos, ou podemos ter. Quando Deus coloca em nosso coração, conhecendo a palavra de Deus, nossos sonhos não são ilusórios. Nossos sonhos são concretos, são objetivos. Se eu não tenho e eu desejo, posso pedir para Deus. Eu desejo algo melhor para a minha vida, ter um conforto na minha vida, isso não é errado. Mas nós temos que trabalhar muito para isso. Então as tentações, elas oferecem o que nós já temos, o que podemos ter. No versículo 5 e 6, diz aqui o seguinte: então o diabo levou para um lugar mais alto, e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo, e disse: eu lhe darei todo esse poder, e a glória deste reino, porque isso me foi entregue, e posso dar a quem eu quiser. Aí faço uma pergunta: Satanás é dono de alguma coisa, por acaso? Ele tinha comunhão com o Pai quando era um anjo de luz no céu.
quando ele se rebelou contra Deus, foi expulso. Está vagando, tentando pessoas, ele não tem nada. Os reinos que Satanás oferece são reinos que não são voltados para Deus. Eu creio dessa forma. São reinos construídos em cima de muito sangue. A gente conhece tantas histórias, né, de reis que guerrearam, acabaram com povos. E mais ou menos eu fico imaginando Satanás oferecendo isso. Olha aquele reino como é poderoso. Naquela época Roma era muito poderosa. Olha, te dou todos esses reinos. Eles conquistavam no fio da espada. Não estou falando nada de igreja católica, por favor, irmãos, não entendo isso. Mas sim o reino político naquela época. Babilônia, né, Sodoma e Gomorra, com certeza já tinham sido destruídos ali, né? Sodoma e Gomorra, mas teve reinos que Satanás, ele com certeza mostrou assim no relâmpago para Jesus e disse: tudo isso eu vou te dar, esses poderes, toda a glória. Que glória é essa, me diz, irmãos? O que vale a pena o homem ter tanto dinheiro, ter toda a glória aqui nessa terra e perder a sua alma? A Bíblia não diz isso? Jesus tinha tudo, tinha comunhão perfeita com o Pai, desde a eternidade. João relata que tudo o que foi feito através de quem? De Jesus, a palavra. João diz ali em João 1 que a palavra se fez carne e ela habitou entre nós, cheia de graça. E nós vimos a sua glória. Jesus não precisava nada e não precisa nada, e nós não precisamos de nada do que Satanás tem para nos oferecer. Nós precisamos sim da presença de Deus e da unção do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? A tentação tenta abalar sua identidade e autoestima. Então o diabo levou Jesus, né, e colocou no alto do templo, né, e disse: se tu és filho de Deus, jogue-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito para lhe guardarem. Versículo 11: com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em nenhuma pedra. E aqui o que nós aprendemos aqui, meus amados, que Satanás ele conhece então a palavra de Deus. E Jesus então respondeu para ele: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus sempre tinha uma resposta. E esse é o desejo de Deus, é que nós tenhamos sempre essa resposta para aquilo que Satanás tem oferecido para os seus filhos. Assim como a tentação do pão, né, Jesus foi questionado sobre a sua identidade. Aqui dessa mesma forma Satanás tentou Jesus, da mesma forma: se tu és filho de Deus, faça tal coisa. Jesus sempre foi reprovado na sua vida. A Bíblia fala em vários pontos aqui, vários versículos, ali no livro de Marcos, diziam para Jesus, quando viam seus milagres: mas quem é esse cara? Isso aí não é o filho do carpinteiro? Por que ele está fazendo essas coisas? Como é que ele faz essas coisas? Não acreditavam nele porque conheciam quem era Jesus fisicamente, não sabiam do seu ministério. O outro disse não estou lembrado qual é o nome do discípulo, que falou para Natanael, seu irmão, se não me engano é André: olha, encontramos o Cristo, aquele qual Moisés vem falando no Velho Testamento, ali em Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, vem falando sobre o Messias. Os profetas vêm falando sobre o Messias. Quem é ele? É Jesus de Nazaré. Natanael disse: mas pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Jesus era muito questionado no seu ministério. Os seus irmãos não acreditavam nele. Quando Jesus estava pregado na cruz, questionavam a Jesus, cuspiam no seu rosto e diziam: se tu és o Filho de Deus, sai daí. Que tu fez tantos milagres, por que tu não faz agora? Tentando tirar Jesus do foco do seu ministério, do seu objetivo,
que era a morte de cruz. Aquele ladrão que estava à sua esquerda também disse a mesma coisa. Tu é poderoso, podia nos tirar daqui, sair daí. Então Jesus sempre foi questionado. O que leva muitos a caírem na tentação não é estarem com a sua identidade em autoestima resolvida e guardados. O que leva muitos a caírem na tentação é não estarem com a sua identidade e a sua autoestima resolvida em Jesus Cristo. O perigo, eu vejo assim, nós podemos colocar num ponto que é bem interessante também, que o perigo não é quando nós somos questionados pelas nossas fraquezas, digamos assim, financeira, não temos quase nada. Não é esse o perigo nós ser questionado, porque nós podemos conquistar. Se você confiar em Deus, você pode conquistar. O perigo é quando nós já conquistamos muitas coisas e começamos a nos ocupar com essas coisas que nós conquistamos e deixar o reino de Deus de lado. Acontece, eu conheci muitos irmãos que fizeram isso. Quando se melhoraram a sua vida financeira, aí não tinham mais tempo, porque tinham para aproveitar o fim de semana, porque eu trabalho a semana toda, chega de noite cansado, então fim de semana eu quero descansar. Aí fazem viagens, porque conseguiram um carro bom. Vi muitas histórias assim. Isso nos deixa muito triste. Então esse é o perigo de quando nós termos alguma coisa e nós deixarmos de lado a palavra de Deus, nós vamos cair na tentação do diabo. Se nós usarmos aquilo que Jesus usou, quando Satanás tentou, Jesus respondeu da forma categórica. Quando ele foi tentado, se você transformar essa pedra em pão, Jesus respondeu, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 3. Quando ele foi tentado para adorar a ele, quando Satanás ofereceu todos os reinos desse mundo, Jesus respondeu o que está escrito em Deuteronômio 6,13. Ao Senhor seu Deus, somente a Ele adorarás e prestará culto. Quando ele foi tentado, quando ele pôs à prova, Jesus então respondeu, não ponha o Senhor Deus à prova. Isso está registrado em Deuteronômio 6,16. Vigiar e orar, diz a palavra de Deus em Mateus 26,11, para que não venhamos cair em tentação, porque a carne é fraca. Vigiai e orai, ficar atento. Pedro diz que Satanás está como um leão, bravando ao nosso redor, tentando a nos tragar. Mas uma coisa que me conforta muito é que Deus diz que Deus coloca os seus anjos ao nosso redor para nos proteger. Amém? Então, ficar atento para não fazer a vontade de Satanás. Confiar em Deus e procurar a porta de saída, ou seja, a porta de escape, é fundamental para nossas vidas. Vou concluir. No final das contas, a tentação tem um papel de oferecer uma escolha que você pode confiar e ser fiel a Deus, fiel à vontade de Deus, ou pode escolher fazer as coisas da sua própria maneira, acreditando nas mentiras das tentações. Mas é preciso saber que, diferentemente do que a tentação promete, você não ganha uma vida melhor, mais emocionante, prazerosa ou livre. Pelo contrário, por mais que ela dê uma demonstração grátis de sensação boa, imediatamente as suas consequências destruidoras são eternas. Podemos perder aquilo que Jesus sonhou com nós, a eternidade. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, meus amados? Que Deus os abençoe. Vamos orar? Senhor, somos gratos a Ti, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado por esses momentos preciosos. Obrigado, Senhor Deus, por ter falado ao meu coração, falado à Tua igreja. Agora, Deus, cabe a cada um de nós, Senhor Deus, entender, Deus, e colocarmos, Senhor Deus, nossos dias como oferta viva, santa e agradável a Deus, que é o nosso culto racional.
E assim, Deus, como cumprindo a Tua palavra, que você nos prometeu, que assim nós podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Nos dê uma semana abençoada e abençoadora, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados? Glória a Deus. Amém. Convido você a se colocar de pé. Vamos encerrar com mais uma canção. Vamos declarar que o nosso Deus, Ele é grande. Quão grande Glória a Deus. é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Obrigado, Jesus. Nós encerramos dizendo que Ele é grande, que Ele pode todas as coisas. Amém? Vá em paz, tenha uma semana abençoada e abençoadora em nome de Jesus. Só o amor é capaz de acolher com perfeição. Alcança o ferido e cansado e oferece redenção.